Bom dia a todos. Vamos começar a nossa aula, né? Com bastante ânimo, certo? Bom, pessoal, o que eu quero dizer a vocês? Oi, Otávio. Oi, Sofia. Tô vendo só a cabecinha. Ô, Marcela, a Pro já te responde. Só um minutinho. Pro, já liga a câmera. Eu tô dando uma arrumada aqui na zona. E aí, Pro? Entendi. É psicológico isso? Então, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte. Algumas situações que acontecem no nosso cérebro, gente, são situações comprovadas cientificamente. Pode sim, Yasmin, só um minutinho. Então, por exemplo, vocês sabiam que quando nós estamos assistindo televisão, principalmente isso acontece muito no cinema, entre um filme, entre um trailer e outro, para começar o filme, às vezes aparece só a imagem da Coca-Cola ali escorrendo assim, aquela água, não fala nada, aparece a Coca-Cola, uma propaganda e some. Por que isso acontece? Já foi comprovado que o nosso subconsciente, quando ele vê, por exemplo, aquela aguinha escorrendo da garrafa ou da latinha, nos dá vontade de beber aquela Coca-Cola. E aí você fala assim, nossa, eu acho que vou pegar uma Coca-Cola para comer com essa pipoca. É o nosso subconsciente. Isso acontece, como algumas músicas também, tem o grude. Você só canta aquele pedacinho daquela música, pocotó, 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 minha aguinha, pocotó. Você fica com aquela música ridícula na cabeça porque você ouviu. Não decorou só uma parte da música, não decorou o resto. Isso, porque você ouviu seu vizinho o dia todo tocar aquela música. Então fica na nossa cabeça. Vizinho, não, sou eu mesmo, só que eu não decoro. Então, agora o que eu posso falar, está fora do meu alcance falar sobre por que a peça de dominó da Marjorie andou. Eu não sei o porquê e também não sei porquê que a porta... Esse dominó aqui, exatamente nesse... Tava assim, os três. Aí do nada ele andou só... Ele foi pra frente sozinho no chão, sozinho. Pode ser que a Marjorie, gente, cá entre nós, que ela não me entenda, entendeu? Não, olha aqui, também... não tinha só eu, meu pai e minha mãe também estavam. Tô brincando, Marjorie, tô brincando. Pro, mas ontem eu tomei mó susto. Pro, oi. A nossa professora do ano passado tinha falado que acho que a cor amarela e a cor vermelha, se tiver, fazem a gente ficar com fome. Então, existem... Isso, gente, então eu... E se bem que no McDonald's. Gente, um por vez, só um minutinho. Agora, quando ela foi falar, ela falou assim, a cor amarela e a vermelha, e eu achei que ela ia falar, ai, elas assombram, porque meu dominó é dessa cor, justamente, vermelho e amarelo. E ela, a cor amarela... Calma, Maria Eduarda, só um minutinho. Pessoal, deixa a Maria Eduarda acabar de falar. Ainda naquela lição bimestral lá que você passou. Tá, Silvia, você já fala. Fala, Maria Eduarda. Pro, sobre o que a Nicole falou sobre as luzes vermelha e amarela, a luz do meu quarto, ela é vermelha. Eu durmo com a luz da abajur vermelha, então eu sinto fome a noite toda. Então você troca de lâmpada, senão você vai ficar comendo o tempo todo. Só que, Pro, eu percebi uma coisa, que a luz vermelha, ela rejuvenesce a pele. Nossa, eu vou ela colocar faz luz bem pra vermelha pele. aqui em casa. Vou ficar com a luz vermelha o dia todo na cara. As paredes de Agora vermelho. eu quero, Pro, a gente vai ficar bonita, só que vai ficar gorda que nem uma baleia. Ah, mas tá bom, pelo menos esticadinho. Mas é verdade, Pro. Se você pesquisar no Google, é verdade. Ele fala que a luz vermelha é boa pra pele. Tá, então é o seguinte, depois a gente conversa sobre isso. Estou indo no shopping comprar Nós luz temos... vermelha, já volto. Professora, eu tenho Só um minutinho. Um por vez. A Yasmin já pediu para falar faz tempo. O Silvio quer tirar uma dúvida da lição. A Marcela quer saber se água com limão faz bem para a saúde. Sim, faz bem para a saúde você tomar em jejum todos os dias, eleva o sistema imunológico. Se você consumir com umas gotinhas de própolis, você faz uma bomba imunológica aí nesse período que a gente está passando, de vírus e de problemas que são relacionados com a imunidade. Já foi comprovado que a água com limão é ótimo para a nossa imunidade. Como os meus filhos tomam todos os dias, esses dias eu fui ao pediatra e perguntei se poderia prejudicá-los. Em relação ao estômago, gastrite, o médico falou que não. Eu estou passando uma informação totalmente segura para vocês. Pode sim consumir água com limão. Agora eu vou ouvir as perguntas. E assim, nós temos que começar a aula. Amo conversar com vocês. Amo, vocês são muito... As perguntas são muito interessantes, mas a Pro precisa terminar o conteúdo traçado para hoje. Então, assim, não dá pra gente ficar falando de déjà vu, de dominó que anda e de que porta que bate, porque depois eu não Mas tô. é verdade, hein? Eu acredito, Marjorie, em você, eu acredito. Minha prima também viu um disco voador, eu acredito em tudo, tô aqui para isso. Ó,
Pro, pior que no dia desse dominó tinha acabado a luz, então. Eu sei de tudo isso, tá bom? Fique tranquila. Agora eu quero ouvir a Yasmin. Oh, deixa eu falar um negócio muito rápido, Pro. A Yasmin pediu primeiro, dona Nicole. Tá bom. Ok. Fala, Yasmin. Eu vou falar duas coisas. A primeira é que tem alguns vídeos no YouTube que, tipo, às vezes a gente passa por lá, às vezes é comercial, aí fala assim, tem uma pessoa, algum ídolo lá, e tem um pontinho vermelho no meio dele. Aí se você ficar, tipo, por 1 minuto olhando ele sem piscar, quando você vira assim, olha para uma parede, você consegue ver ele. Como que é possível? Ah, sim. O cérebro fixa a imagem. Isso chama ilusão de ótica, né? Tem uma comprovação, a neurociência também fala sobre isso, mas é verdade, Yasmin. A Pro não pode se aprofundar nisso agora. Nossa, que sonho! Meu ídolo aparece na parede. Fala, Nicole. Você falou água com limão, eu lembrei que quando eu fui dormir na casa da minha amiga, né? Todo dia de manhã, quando a mãe dela não tá em casa, ela pega limão e coloca sal. Ela bebe sal com limão. Ah, não, sal com limão, não. Não dá não, né, mano? Não, é normal. Sal com limão. Não, eu já provei laranja com limão. Laranja com sal, é melhor. É horrível. Aí ela me deu limão com açúcar. Laranja é bom. Mesmo limão com açúcar eu não gostei. É muito bom. Limão com açúcar também não gostei. Limão sem nada. Só sem limão também. Gente, vocês não passam bem. Limão. Açúcar é muito Não passam bem, mano. Ô, Raíssa, eu vi o seu comentário, a Pro não vai comentar nada, mas existem pessoas assim, né? Karen, fala. Karen? Fala, Otávio. Pro, tem alguns vídeos que eu vejo às vezes no YouTube que aparece, é meio que eles colocam algum desenho, alguma imagem e com um ponto vermelho. Aí a gente tem que ficar olhando bem focado durante 10 segundos. Aí depois disso a gente fica piscando para uma parede ou para o teto. Alguma coisa que é tudo em branco. Quando eu vou ver, eu enxergo alguma coisa, às vezes uma flor. Quer dizer isso. Essa imagem falou, mano. É ilusão, é igual a Pro acabou de falar, ilusão de ótica. É uma característica que o nosso encéfalo, o nosso cérebro armazena essa informação e depois é como se fosse um quebra-cabeça. Ele monta do jeito que ele entendeu, certo? Depois não dá pra gente se aprofundar. Mas é isso. Ô, Karen, você vai ter que segurar um pouquinho essa pergunta, senão a Pro vai sair todinha do assunto, mas pode deixar que eu falo com você, tá bom? Eu falo com você sobre esse assunto. Segura, nem se for no particular, a Pro te esclarece isso. Porque se eu abrir nessa sala que fala mais que a boca um assunto desse, vai até segunda-feira. A gente nem vai ter feriado. Ó. Pro, agora eu fiquei curiosa. Isso é bom. E não é sobre síndromes. É assunto de 8º ano. É sobre síndromes, é assunto de 8º ano. Silvio, fala. Não. Eu tenho uma dúvida lá na lição bimestral que você pediu. Eu vou falar sobre ela. É isso que eu quero começar agora. Pode falar, Silvio. Tem problema se você quiser acrescentar mais alguma... Tem umas partes que você pede para explicar cada parte, o que faz tal, essa função. Tem problema se pesquisar, se aprofundar mais um pouco naquilo? Tipo, pesquisar e colocar lá? Não, Silvio, não tem problema, tá bom? Agora deixa a Pro explicar um pouquinho para vocês sobre o trabalho. Pessoal, é o seguinte... Posso te perguntar uma coisa rapidinho? Não é nada de doença nem nada, é só de atividade mesmo. Eu te mandei atividade, né? Aí, tipo assim, eu não consegui fazer o desenho, porque o meu computador deu um problema, não tava conseguindo mandar a imagem da foto do desenho lá, que você pediu para esquematizar, pro computador. Então, eu tive que pegar da internet. Eu vou falar sobre isso, Karen, agora. Eu peço que os alunos que estão com a mãozinha levantadinha, tire se não quer falar, porque a Pro pensa que quer falar. Se te quer falar, espera um pouquinho e deixa a mãozinha aí, tá? Por favor. Olha lá, é o seguinte, alguns alunos estão tendo problema para enviar os trabalhos. Alguns alunos já enviaram pelo site, outros me enviaram por e-mail, outros me enviaram pelo WhatsApp. O que acontece? Eu gostaria de ter recebido todos os trabalhos pelo portal, como foi explicado. Porém, pessoal, eu vou aceitar também pelo e-mail os alunos que já enviaram,
Porque como começou agora, vocês não estão conseguindo, e para mim é importante o envio desse trabalho, vocês podem, quem não conseguiu enviar pelo site, pode me enviar por e-mail, por sua preferência, site. Fica tudo agrupadinho lá, é mais fácil, mais organizado a correção. Eu não consegui anexar o desenho. Então é o seguinte, não mande a parte teórica para o site e o desenho para o e-mail. Aí me atrapalha tudo. Então, por exemplo, se você não conseguiu, manda todo o trabalho completo para o e-mail, certo? Então fica assim. Ô, João, a Pro já sabe, tá tudo certinho, fique em paz. Eu só não corrigi ainda, porque eu estou esperando tudo. Aí eu vou pegar uns 2 dias de correção. Eu não estou conseguindo responder todos no particular, pessoal, porque é muita coisa. Não estou conseguindo. Eu estou tendo muitas perguntas sobre a mesma coisa. Então, teve até um aluno que eu coloquei mas assim, a minha pergunta, deixa para responder depois, quando você der uma aula normal, sabe? Não, uma aula normal não. Uma aula que a gente pode só conversar. Aí tá bom, pode, então guarda sua perguntinha, tá bom, Karen? A gente pode falar sobre isso. Pessoal, então, por favor, não é desfeita com vocês. A Pro não está conseguindo responder tudo. Às vezes, quando eu pego o celular à noite, eu vejo lá 890 perguntas do 6º ano. É difícil, eu não consigo responder. Lógico que eu exagerei um pouco. Mas eu não consigo responder a mesma pergunta para todos. Por isso que 89, né, Pro? Por isso que eu estou esclarecendo aqui. Tente mandar pelo site. Não conseguiu, me enviem pelo e-mail a atividade. Então, Yasmin, eu gostaria que você enviasse tudo por uma fonte só, se possível, tudo bem? Porque senão complica a correção, tá? Tudo bem? Pessoal, agora eu peço que vocês foquem no que nós vamos assistir agora, rapidinho os 2 vídeos, e nós vamos acabar o sistema nervoso, tá? Porque eu preciso que vocês prestem atenção neste conteúdo. Olha lá. Separei para vocês a estrutura de um neurônio. Ah, eu não marquei o áudio. Um minutinho. Tem que marcar aqui o áudio. Estrutura do neurônio. Objetivo: aprender sobre as diversas partes do neurônio e suas respectivas funções. Nos seres humanos, o cérebro é o centro do sistema nervoso. Uma visualização aumentada do cérebro mostra uma rede de neurônios. Os neurônios representam um papel vital na transmissão de impulsos nervosos. O outro tipo de células presente são as células neurogliais, que ajudam no suporte, na nutrição e na proteção do neurônio. Vamos estudar agora a estrutura de um neurônio. Ele possui 3 partes, um axônio, um corpo celular e os dendritos. Os dendritos possuem ramificações curtas e são extensões celulares do corpo celular. Eles conectam o neurônio a outros neurônios adjacentes e recebem sinais na forma de impulsos nervosos. O corpo celular, também chamado de pericário, é a parte central do neurônio. Uma visualização interna aumentada do corpo celular mostra o núcleo e o citoplasma contendo mitocôndrias e o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático mostra corpúsculos de Nissl, que são vistos espalhados na superfície. Os corpúsculos de Nissl constituem uma característica específica dos neurônios. Outra característica específica das células nervosas são os novelos neurofibrilares, delicadas estruturas filiformes que ajudam a manter a forma da célula. A parte do corpo celular de onde o axônio emerge é uma estrutura funiliforme conhecida como filamento axônico. No filamento axônico, os impulsos recebidos pelos dendritos são acumulados e, em seguida, transmitidos através do axônio. O axônio é extenso e ajuda a transmitir sinais neuronais através de sua superfície. Ele é coberto de modo intermitente por uma substância gordurosa chamada camada de mielina. No axônio, observamos uma célula de Schwann envolvendo-o.
As células Schwann começam a secretar uma substância gordurosa lamelada conhecida como mielina. Existem espaços sem camada de mielina conhecidos como os nódulos de Ranvier. As terminações axônicas estão localizadas na extremidade dos ramos axônicos e têm a função de enviar o sinal para outros neurônios. A união entre o ramo axônico de um neurônio e o dendrito de outro neurônio é conhecida como sinapse. Vamos dar enfoque ao movimento unidirecional do impulso através do neurônio. Uma visualização em zoom mostra que o impulso sempre percorre do corpo celular até o axônio e, em seguida, passa para o próximo neurônio. Um resumo nos ajudará a lembrar que um neurônio possui 3 partes principais, nomeadas de dendritos, corpo celular ou pericárdio e axônio. O axônio possui uma cobertura conhecida como camada de mielina que ajuda na transmissão do impulso nervoso. O impulso percorre o neurônio somente em uma direção, que é do corpo celular para o axônio. Posso fazer uma pergunta? Pode sim, só um minutinho. Então, pessoal, vocês só relembraram aí as partes do neurônio e eu achei muito interessante esse vídeo para vocês verem como acontece as sinapses. O nosso cérebro, ele tem terminações nervosas e eles fazem, nesse momento, por exemplo, enquanto vocês estão armazenando as informações, os seus neurônios estão fazendo sinapses, certo? Sim, Enzo, tem que pintar, tá bom? Ô, Isabela, você me fala qual é a questão que você não entendeu que a Pro já te esclarece. Ô, Karen, faça a pergunta para ver o próximo vídeo. Pode falar. Ô, Pro, assim, o resíduo endoplasmático, ele é só para proteger aquele negocinho que tem no meio, né? Que eu esqueci o nome. O retículo endoplasmático, na verdade, ele é o transporte dos ribossomos. Eles também degradam outros materiais, mas a gente não vai entrar nesse detalhe, né? Se um dia você vê, o retículo endoplasmático fala que ele quebra o colesterol, é verdade. Mas, assim, qual é a principal função do retículo endoplasmático? É isso que eu tô perguntando mesmo. Transportar os ribossomos, que são aquelas substâncias produzidas que fizeram a síntese de proteínas, e eles transportam essa proteína, certo? Sim. Aí outra coisinha, sabe a imagem lá do... Eu esqueci o nome do bichinho. Aquela imagem lá do... Que ela tava explicando as bodegas. Neurônio. Aí tem aquelas partes... Isso, Não é bodega. aí tinha umas partinhas gordurosas, né? Como ela disse. Então, qual é a função daquela bodeguinha? Proteger. Lembra que eu comentei com vocês na aula passada? Que é como se fosse um fio da tomada? Porque dentro do axônio tem vários nervos. E esses nervos, eles precisam ficar protegidos. Imagine você ligando a tomada sem aquela capinha de plástico, você tocando no fio de cobre. O que ia acontecer com você? Ia levar um choque. Ia levar choque. Levar choque. Isso. E o que acontece? A bainha de mielina, que é essa camada de gordura, ela protege os nossos nervos que estão dentro do axônio. Certo? Tudo bem? Então vamos... Você pode repetir o que o retículo endoplasmático faz? Transporte de substâncias. Tá, obrigada. Tá bom? Ué, gente, não é esse. Esse a gente acabou de ver. Só um minutinho. Deixa eu organizar aqui. Aqui. Tá. Agora, esse é o assunto que nós vamos entrar agora, tá bom, gente? Sobre as funções Cérebro, de cada parte do centro de controle. Vamos explorar o cérebro humano, o órgão vital do sistema nervoso. O corpo humano é formado por vários sistemas que funcionam de maneira integrada. O esqueleto ajuda a proteger o delicado e leve sistema nervoso. A longa coluna vertebral protege a delicada medula espinhal, enquanto o crânio ou caixa craniana oferece proteção ao cérebro.
Se observarmos o crânio a partir de um corte, veremos que, para sua maior proteção, o cérebro está envolto em um fluido e em uma membrana. O cérebro, o centro de controle do nosso corpo, é constituído de 3 partes. O cérebro, que dá nome ao todo, o cerebelo e o tronco cerebral. O cérebro propriamente dito constitui a maior parte do cérebro. Ele tem 2 lobos e é responsável pela interpretação de toda a informação. Ele controla nosso movimento, nossa fala e é, ainda, a sede da nossa memória. Atrás do cérebro fica o cerebelo, que é muito menor do que o cérebro, sendo também conhecido como pequeno cérebro. O cerebelo é responsável por manter o equilíbrio do nosso corpo. Ele age na coordenação dos movimentos musculares. Na base do cérebro está o tronco cerebral. A parte mais baixa do tronco cerebral é chamada de bulbo. Ela ajuda a controlar a frequência cardíaca, a pressão sanguínea e a respiração. O bulbo conecta o cérebro à medula espinhal. O cérebro e a medula espinhal, juntos e de forma eficiente, controlam e coordenam as funções do corpo humano. Pro, tenho perguntas. Só um minutinho. Eu fiz uma pergunta no chat, Pro. Olha, se for pergunta sobre cérebro, cerebelo e bulbo, a Pro vai explicar agora, tá? Ah, dá não, Marjorie. Marjorie não tem, tá? Ah, todos tá, porque têm... eu achava... Sabe por quê? Porque tem gente que tem menos, como que fala? Equilíbrio. E aí não, eu vou falar sobre isso. Não existe isso. Okay. Existem algumas doenças que faz com que alguma parte do encéfalo não funcione. Então, assim, pessoal, eu gosto muito de falar sobre esse assunto do sistema nervoso e dar alguns exemplos de algo que eu já vi, porque ajuda vocês a gravarem, até mesmo a entender. Então, assim, ó, a primeira parte, eu vou espelhar o livro. Na página, quem quiser aí acompanhar, a Pro já fala a página, esse aqui. Página 105 do grupo, acho que é o grupo 10, não é, pessoal? 105. Então, olha lá. Então, esse daí, na aula passada, a Pro mostrou para vocês sobre o encéfalo. O nosso encéfalo, ele é protegido por essa caixa craniana. Qual é a importância do cérebro? Cuidado, pessoal, muita gente fala cérebro, não é cérebro, é cérebro, tá? Pessoal, o cérebro, qual é a função dele? Armazenar todas essas informações. O corpo celular do neurônio, eles estão localizados no nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele tem a capacidade de manter a nossa memória. Eu conversei com vocês na aula passada bastante sobre a função do cérebro, quando eu comentei que o nosso cérebro é como se ele tivesse vários arquivos, e ele armazena informações de curto prazo, de longo prazo. Então, por exemplo, eu pergunto o seu nome, você não vai pensar 10 minutos para me falar, eu acho que meu nome é Maria. Isso não vai acontecer, por quê? Porque nós temos essa capacidade de armazenar informações. O nosso cérebro, ele é dividido em 2 lobos. Vocês viram isso? Então, ele é dividido tem o lobo frontal, parietal, occipital, mas ele é dividido principalmente em 2 partes, esquerda e direita, que são os hemisférios. Até mesmo a parte do cérebro, o hemisfério cerebral, ele funciona de uma forma efetiva, melhor. Peraí, vamos começar de novo. Minha sinapse deu pau lá, deu curto. Nós temos 2 hemisférios. A mulher, geralmente, o hemisfério direito funciona melhor, ou ele responde melhor aos estímulos do que no homem. E no homem, o hemisfério esquerdo funciona melhor, ou responde melhor aos estímulos do que na mulher. Analisando os lobos, direito e esquerdo, perceberam o seguinte, que a parte direita, ela está mais relacionada à oralidade, à comunicação, não preciso falar muito porque a mulher só fala, né? Quando a gente fala, né? Então, assim, a parte de escrita, a parte de fala, oralidade, desenho, essa parte mais voltada
emoções estão localizadas no hemisfério direito. A parte de cálculos, a parte racional, a parte de lateralidade está relacionada no hemisfério esquerdo. Então, o homem não é mentira, infelizmente, nem preconceito, que o homem ele tem mais facilidade, por exemplo, até mais aptidão para dirigir uma carreta do que uma mulher. Ele tem mais essa parte de lateralidade, para ele conseguir colocar aquela carreta naquele espaço que, por exemplo, eu não colocaria. Eu poderia tentar, né? Porque o nosso cérebro ele vai se adaptando a tudo, né? O treino ele faz isso, mas já é localizado e já é dividido nos hemisférios a parte mais desenvolvida do homem e da mulher. Certo? Falando assim, parece que é até machismo, né? Mas não é não, é científico isso. Como nós temos também uma facilidade em exercer milhares de funções ao mesmo tempo, e o homem ele tem que executar cada uma, senão ele esquece todas. Também é uma comprovação científica. Nós conseguimos fazer... isso, mas essa parte de esquecer tudo não tem isso, não. Essa parte de esquecer tudo tá errada mesmo. Vamos lá. É assim. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. É assim. O homem, ele tem que focar. Focar na atividade que ele está fazendo. Nós já conseguimos realizar várias atividades ao mesmo tempo. Minha irmã, ela falava que isso era preconceito, era... Não, isso é comprovação científica. Isso é comprovação científica. Ai, Raíssa, não viaja. Ó, então, vamos lá. E assim, o desenvolvimento corporal pode ser, Yasmin? Pode ser. O homem ele tem um período de estirão, quando ele desenvolve o corpo. Mas isso daí, só para variar um pouquinho, é assunto do 8º ano. Vamos voltar. Então, olha lá, pessoal. Pronto. O cérebro, mano. O cérebro, ele é responsável aí por essa parte do raciocínio, certo? Gente, existe a substância, vocês já devem ter ouvido falar nisso. Gasta massa cinzenta aí para fazer essa prova. O que é a massa cinzenta? É o corpo celular do neurônio. Ele é formado por essa massa cinzenta que está presente no nosso cérebro. E tem a substância branca, ou chamada também de massa branca, que é o axônio. É a fibra de mielina que permite as sinapses. O que é mais importante eu saber do cérebro? O que ele faz? Ele tem 2 hemisférios e que ele é responsável pelo armazenamento das informações, pela memória, pelo pensamento, por toda essa parte de aprendizado que nós executamos desde que nascemos, certo? Depois, pessoal, o cerebelo, que é o pequeno cérebro, essa partezinha aqui, ó, ela é muito importante, ela é responsável pelo nosso equilíbrio. Aí a Marjorie perguntou, mas pode ser que algumas pessoas tenham menos cerebelo? Na verdade, não. O que pode acontecer é até mesmo estímulo. Pessoal, olha aqui. Você tem um sobrinho, um filho, um irmãozinho, e ali essa criança, ela cresce ganhando bicicleta, skate, patins. Ela vai buscar aptidões para se equilibrar naquele brinquedo. A outra criança, ela ganha carrinho de empurrar no chão e boneca. Aí, quando os dois vão brincar no parque, que um tem a capacidade de pular, de correr, de subir no skate, e o outro não consegue nada disso, não é que o cerebelo dele é melhor que o outro. Isso é treino, é estímulo, é aptidão. O nosso cérebro, o nosso encéfalo, ele precisa de estímulos o tempo todo. Como eu comentei com vocês na aula passada, nós temos que ler, buscar aprender o tempo todo. O nosso encéfalo, ele não pode parar de funcionar. A partir do momento que você para e desenha... Peraí, só um minutinho, deixa eu concluir. A partir do momento que você para e desenha, que você toca um instrumento, que você canta, que você faz uma poesia, você está estimulando um hemisfério cerebral. Então, o cerebelo, ele tem que ser estimulado também. Agora, se eu falar assim para você, ó, corre até ali no portão, você não vai correr e cair. Você conseguiu, você aprendeu quando você era criança a andar, a correr para o seu pai, correr quando você vê a sua mãe. Então, alguns estímulos vêm desde
primeira infância. Agora, se você nunca subiu numa bicicleta, eu vou falar, não, mas seu cerebelo funciona, toma a bicicleta, você vai capotar, você vai cair. Então, existem situações e atividades que necessitam de treino, mas o seu cerebelo está ali. Então, qual a função do cerebelo? Equilíbrio. Os nossos ancestrais, pessoal, os hominídeos, eles corriam atrás da caça. Então, eles viam lá um veado, eles corriam atrás do veado para atacar o veado e para comer. O que que acontecia? O cérebro deles era um cérebro mais atrofiado, porque eles não usavam muito pensamento, e o cerebelo era mais desenvolvido. Então, o que que eles desenvolviam mais? O equilíbrio, a caça, a corrida, para agarrar o animal e comer. A partir do momento que os nossos ancestrais passaram a cozinhar o alimento, a inventar ferramentas para a caça, o cérebro desenvolveu e o cerebelo atrofiou. Então, eles começaram a pensar, não, eu não vou correr para pegar uma ave, eu vou montar uma estrutura, uma arapuca, pegava a ave. Eles começaram a pensar. A partir do momento que eles começaram a pensar, o cérebro desenvolveu e o cerebelo atrofiou. Hoje, nós temos o cerebelo mais atrofiado e o cérebro mais desenvolvido. Isso foi o quê? Adaptações ao longo do processo evolutivo. Certo, pessoal? A gente viu isso em história, tinha uma imagem sobre mostrando o cérebro das pessoas que foi aumentando. Isso mesmo, é um caráter evolutivo, isso mesmo. Gente, pode falar. Então é por isso que, assim, antes da quarentena, que eu moro em prédio, né? Então aqui tem quadra, parquinho. E eu jogava muito bem futebol, chutava direito e tal. Aí depois dessa quarentena, depois de bastante tempo, uns 7 meses, 7 meses, abriu para o pessoal brincar lá embaixo. Aí, quando eu vou jogar futebol, na hora que eu vou chutar, eu chuto tudo errado. Chuto pro lado, quando eu vou chutar pra frente, vai pro lado. Tô chutando... É que você perde o hábito. Isso, mas não deu tempo de você desaprender, não. Olha, faz pelo menos, fazia, né? Porque sabe, fazia pelo menos uns 20 anos que eu não andava de bicicleta. E essa semana eu saí com a minha filha, peguei a bicicleta de um amigo, porque eu tô sem bicicleta, a gente estava passeando, peguei a bicicleta e falei, daí que eu vou andar na sua bicicleta. E eu andei. Eu não saí toda torta, não caí de cara no chão, eu pedalei. Por quê? Quem aprende, aprende. Nossa, eu falar em cair de cara no chão, eu lembro, teve uma vez na China, eu tava andando de bicicleta, aí eu vou levantando a bicicleta, eu brequei, saí voando, ralei minha cara inteira no chão. Então, acidentes acontecem, mas o aprendizado a gente não perde, certo? Agora, oi. Eu te mandei uma pergunta no chat, só para confirmar. Quando o Otávio falou que faz tempo que ele não joga bola, ele acabou desacostumando, isso aconteceu comigo. Antes eu ficava brincando com meu pai de bola, a gente ficava jogando pra lá e pra cá. Mas antes mesmo, tipo uns 2, 3 meses antes dessa quarentena, eu parei de jogar bola. Aí começou o sedentarismo, né? Sedentarismo. Aí agora quando eu voltei a jogar, eu sei jogar, não que mas você eu não jogo como eu desaprendeu. jogava antes, sabe? Não, é só treino, como a Karen falou, é treino. O Karen, o cerebelo, ele não guarda as coisas que aprendemos, quem guarda é o cérebro. Quem guarda as informações é o cérebro, o cerebelo é parte de equilíbrio. Só para fechar esse assunto de cerebelo, eu vou fazer um comentário com vocês. Quando eu comecei a dar aula, eu dava aula no colégio em Santo André, chamava Colégio Batista. Eu trabalhava no Colégio Batista, foi o primeiro colégio que eu trabalhei. E eu tinha uma aluna, uma fofinha, ela estava no 6º ano. E eu percebi que essa menina, ela vinha direitinho, ela andava direitinho. Do meio do ano para lá, a gente notou assim diferença no andar dela. Quando ela levantava, por exemplo, o que a gente chamava às vezes para ir à lousa ou vistar um caderno, ela levantava, ela dava uma caidinha de lado assim, e a gente percebeu que ela começou a andar de lado. E os professores começaram a comentar, vocês estão achando estranho que fulana está andando de lado, você percebe que ela perde o equilíbrio? Ah, na sua aula também? Vamos falar com o professor de educação física. E ele falou que ela estava se recusando a participar da educação física. Resumindo, a mãe foi chamada, a mãe não aceitava, falava que não, que era ela que tinha aquele costume. Depois de um tempo, eu fiquei sabendo que ela tinha um problema no cerebelo. O cerebelo dela teve uma atrofia e ela estava numa cama vegetativa.
Faz o quê? Faz um Meu bom Deus, tempo que eu não coitada. tenho notícias dela, mas ela, na verdade, ela tinha uma distrofia no cerebelo. E essa distrofia Que é isso, Pro? é uma atrofia. O que que acontece? É uma destruição do cerebelo. E isso ia ficar cada vez mais. Então, no 6º ano, ela entortava um pouquinho, no 7º ano, ela quase já não andava. E ela começou a precisar de uma cadeira de roda e depois ela foi infelizmente, para a cama. Ela tinha uma vida vegetativa. Então, olha, pessoal, como uma estrutura de todo o nosso sistema nervoso central faz falta. Então, assim, nós vimos agora o cérebro, nós vimos o cerebelo, e agora eu vou falar para vocês do tronco encefálico e do bulbo. Otávio, o que você está querendo mostrar, Otávio? É esse? O quê? Colégio Batista? Nossa, ele tá muito diferente. É aí mesmo, eu reconheci pela casinha. É aí mesmo, do lado da igreja, mas ele tá muito diferente. Ele tá enfeitadinho. O meu tempo não era assim, não, mas é esse mesmo. Pessoal, e agora o bulbo? O bulbo, ele é responsável pelos nossos... Ok. Ele é responsável pelas nossas funções primitivas. Pessoal, qual é a nossa função primitiva? Respiração, funcionamento da circulação, deglutição. Até para fazer isso aqui, pessoal, ó. Até para engolir, nós precisamos da função do tronco encefálico e do bulbo. As nossas funções primitivas, deglutição, mastigação, respiração. Ô, Pro, mas ninguém pensa para respirar. Não. Mas isso é porque nós temos todo o nosso sistema nervoso central funcionando bem. Porque se nós não tivéssemos funcionando bem, você não conseguiria deglutir, você não conseguiria engolir, você não conseguiria mastigar. E assim, por exemplo, você sofreu um acidente muito grave e o seu cérebro foi danificado e bateu o tronco encefálico. A partir desse momento, você não respira. E se você não respira, você morre. O que que acontece aí? O cérebro, olha que interessante, se você levar uma pancada no bulbo, aqui nessa região do tronco encefálico, o cérebro assume a função até que você volte a respirar e a agir novamente. Porém, isso ele assume por alguns minutos. Então, vamos dizer que ele assume aí uns 15 minutos até você receber o socorro. Até esse momento, o cérebro faz com que você respire, porque o tronco encefálico e o bulbo não está conseguindo realizar essa função, certo? Então... É como se o cérebro cuidasse... De tudo. Tipo, como se fosse uma proteção, né? Ô, Pro, eu tinha perguntado pra minha irmã, ela tá fazendo coisa de medicina, então às vezes eu pergunto umas coisas pra ela. Eu falei, qual é o mais importante, o cérebro ou o coração? Ela já ficou assim. Aí ela falou que não tem, porque um não seria o mais eficiente que o outro. Mas aí eu falei assim, se perdesse o cérebro, mas tivesse o coração. Ela falou, tem uma forma, porque tem pessoa que fica plantada lá, tipo, perdeu o cérebro. Só que o coração tá batendo lá, só que ela não faz nada. Parece que ela tá vindo mais tá, mas se perdeu o coração, morreu. Mas é o seguinte... O coração, ele bombeia o sangue, né, Pro? Isso. O coração. Tem pessoas que vivem com uma parte do cérebro. Tem pessoas que são acéfalas. Tem apenas uma estrutura. Que não tem todo o cérebro, não tem o cérebro e conseguem viver de uma forma vegetativa. Por exemplo, na família do meu marido, tem um menino que ele tem um problema cerebral. Além dele ter nascido com hidrocefalia, com água no cérebro, ele nasceu apenas um pedacinho do cerebelo e do bulbo. Ele não tem a região cerebral. No lugar da região do cérebro é vazia. E todo mundo achava que esse menino não ia sobreviver. Esse menino é um milagre. Ele tem 8 anos, lógico que ele tem uma vida vegetativa, é tudo por sonda, é uma vida triste, né? Mas assim... Ele segue os olhinhos, ele olha quando você passa, e ele tem a parte de deglutição, a parte da mastigação, mas ele não come, ele não consegue, ele tem uma vida vegetativa. Mas olha quanto tempo esse menino vive. Então, ele pode dizer, ele não é totalmente acéfalo, mas ele tem pouquíssima parte do cérebro. Deixa eu só responder aqui.
Pessoal, não esqueça, presta atenção aqui, ó. O Pedro fugiu um pouquinho, mas a Pro vai explicar. Vocês sabem, Pedro, o Pedro perguntou assim, meu avô reclama de dor no cóccix, Pro. Devo me preocupar? O que acontece? Eu vi uma reportagem tão interessante que as pessoas estão ficando muito sentadas na pandemia. E o que está aparecendo de pessoas com dor no cóccix, no ortopedista, por quê? Porque você fica muito tempo sentado, o cóccix é o último ossinho da vértebra, que fica quase na região ali das duas nádegas, né? Você tem a nádega, e ele fica quase na região anal, é o último ossinho da coluna vertebral. Não tem como engessar e não tem como tratar. E eu vou comentar com vocês, na minha família meu pai tem problema no cóccix. Por quê? Muito magro, sente dor, e o que acontece? Compramos uma almofada, que é própria para isso, ele anda com a almofadinha dele e tá tomando alguns suplementos. Então não tem jeito, viu, Pedro? Dor no cóccix é o seguinte, tomar um suplemento vitamínico e usar uma almofadinha, porque o cóccix não tem como engessar e não tem jeito. Minha mãe, ela faz isso. Então, Sofia, se quebrou, ele vai se recuperar sozinho. E assim, a dor é para a vida toda. Agora, deixa eu só tirar uma dúvida aqui antes de continuar. Deixa eu fazer Pessoal, só um minutinho, só a Pro vai esquecer. Peraí. Não deixem de fazer aula de laboratório. A aula de laboratório é muito importante, porque o professor complementa tudo que a gente fala em sala de aula. Né? Eu percebo muitas vezes que quando eu estou falando, Pro, a gente viu isso na aula do laboratório. É muito importante, né? Então, por favor, hoje vocês têm aula de laboratório. Infelizmente, eu não consigo participar dessa, porque a Pro tem médico hoje, mas eu gosto muito de vê-los lá. E não esqueçam que vocês devem fazer, sim, a aula de laboratório, tudo bem? Eu quero falar ainda da medula. Quem estava falando? Fala, pode falar. Eu posso falar? Pode. Porque eu ia perguntar um negócio que não tem muito a ver da matéria, mas eu posso perguntar? Depende. Eu vou fazer assim, se for muito fora, não porque eu pedi para a Karen esperar, eu vou pedir para você também, senão a Pro não consegue terminar. Se for muito fora do conteúdo, pode falar. É que eu queria saber como é que, tipo assim, por que acontece a dor de cabeça? Então, a dor de cabeça tem vários fatores. Alérgicos, estresse, até mesmo a dor de cabeça pode ser genética, uma cefaleia, a enxaqueca, ela é genética, pode ser algo que você comeu. Quando você vai ao médico para investigar uma enxaqueca, uma dor de cabeça, ele vai pedir vários exames, vai pedir para você fazer uma relação do que acontece na sua vida, não dá para explicar, entendeu? Ô Isa, parar de andar não, a quebra do cóccix não faz isso. Posso continuar? Só um minutinho, eu acho dessa que matéria mesmo. Só um minutinho, o Eric, ele liberou o áudio e ele não conseguiu falar. Fala, Eric. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar. Se uma criança, vamos supor, de 2 anos, ela começa a andar, ela desenvolveu o cerebelo. Só que se ela ganhar uma bicicleta que não tem rodinha, ela vai ter que aprender a ter equilíbrio na bicicleta. Então, o cerebelo dela vai desenvolver mais ainda? Não, porque ela tem que ter um período. Por exemplo, o apoio da rodinha é para ela começar a aprender a desenvolver na bicicleta. Então, não adianta você pular uma fase, porque ela está num processo de aprendizado. Então, se você não colocar a rodinha, você vai ter que segurá-la. Porque ela está primeiro aprendendo a ter a coordenação da pedalada, do guidão, para depois ela conseguir adquirir o equilíbrio. Ninguém consegue, assim, começar. E o cerebelo, ele não desenvolve mais. O meu cerebelo, o seu é igual. Agora, as aptidões, o treino, é o que vai fazer o meu cerebelo executar esse equilíbrio em maior escala do que em você, entendeu? Eric, mas o cerebelo ninguém tem mais ou tem menos. Posso fazer uma pergunta? De rodinha. Meu Deus. Fala, o Karen. Assim, são 2 perguntinhas fáceis. Essa partinha aí, ela assim, se ela não existir, acontece alguma coisa muito grave? Você não tem equilíbrio, igual aconteceu com minha aluna. Ela foi parar uma vida vegetativa.
É isso, seria uma tudo é necessário. Vegetativa? Quê? É como se a O que pessoa seria estivesse uma vida plantada ali na cama. vegetativa? Ela fica Fica só deitada de... numa cama com soro. Ela não Ela fica come, de só cama. com soro. Fica A vida plantada toda ali no no cama. chão. faz nada, Karen. Ela fica deitada na cama, comendo. É isso, ela fica deitada. Sonda e tudo mais. Tá bom. Olha. Aí a outra pergunta é o que eu não entendi muito bem a medula espinhal. Eu não expliquei Não sei se ainda, você- Karen. É pra eu explicar agora. Né? Posso perguntar uma coisa sobre a matéria? Sobre a matéria, pode, Nicole? Tipo, você falou da sua aluna que ela vive uma vida vegetativa, né? Eu acho. Isso. Mas ela, já que ela vive só na maca, ela, pelo menos ela fala alguma coisa assim, que ela só não tem equilíbrio. Olha, só um minutinho. Deixa eu só ver aqui a tarefa. Espera só um minutinho. Olha, é o seguinte. Quando eu soube dela, porque já faz tempo, ela estava totalmente vegetativa, mas ela ainda falava. Ela falava, porque tinha afetado o cerebelo. Mas hoje eu não sei nem se ela está viva, porque eu perdi o contato com o pessoal, né, que tinha contato com ela. Mas era uma doença degenerativa, infelizmente, né? Ô, pessoal, eu quero falar algo com vocês. Olha, eu já deixei a lição de casa registradinha lá, páginas 331 e 332. Esse assunto é muito comum surgirem dúvidas, é um assunto muito gostoso de discutir, só que a Pro precisa na próxima aula terminar o sistema nervoso. Então, eu sei que tem, por exemplo, eu gostaria muito de responder o que a Karen perguntou, outras perguntas, mas não dá para responder tudo. Então, na próxima aula, a Pro precisa terminar, só um minutinho, a Pro precisa terminar o sistema nervoso com vocês, porque eu preciso terminar todo o conteúdo no prazo corretinho, porque vocês têm simulado e tudo direitinho. Então, assim, vamos segurar as perguntas de histórias para a nossa aula, um tema transversal, a gente terminando o conteúdo, a gente pode fazer essa aula ainda antes de terminar o ano, tá? A gente pode fazer aquela aula que vocês gostam de perguntar, porque vocês gostam de perguntar, tá bom, pessoal? Não é que eu não queira responder, não vejam assim, é porque eu preciso terminar essa parte do sistema nervoso. Então, Sofia, não vai ser detalhado, não, sobre síndromes, mas é no 8º ano, sim. Yasmin, fique tranquila. Meu filho também teve um processo assim, de um desmaio. Ele foi ao neuro, fez todos os exames e não era nada, é mais algo, pode ser um estresse, uma canseira. As matérias legais estão lá. Pessoal, anotaram a tarefa? Sim. 331 e 332, né? A respeito do laboratório, desculpa, eu não ouvi. Oi, Marisa, eu falei sim, comentei com eles a importância e tudo mais, tá? Pessoal, olha aqui, vocês entenderam? Então, na próxima aula, Karen, a Pro vai falar sobre essa parte da medula espinhal, tranquilo? Aí você vai entender, certo? Pode sim, Karen, na aula de bate-papo nós podemos falar sobre síndromes, se vocês quiserem, certo? Aí a gente pode falar sobre síndromes cromossômicas aí, tá bom? Pessoal, beijos. Ótimo final de semana para vocês. Beijoca. Beijinhos. Tchau. Bom feriado. Beijo. Para vocês também.